Fala galera, Fábio Rangel aqui do seu canal BTB Esportes. Olha, chegamos nessa manhã de segunda-feira, falamos aqui dos nossos estúdios da BTB Esportes, que fica no Rio de Janeiro. Queria dar um bom dia a todos vocês que nos acompanham nesse momento. E olha, eu já vou ser bem direto, sem enrolação, porque daqui a pouco, terminando aqui, nós vamos estar partindo lá para a CBF para poder acompanhar o sorteio, né, da final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. Então eu vou ser bem objetivo nessa manhã e eu já quero te perguntar sobre esse lance aí que tá dando uma polêmica do jogo entre Vasco e Palmeiras. E eu queria que você desse a sua opinião. O que você achou desse lance? Você achou que o gol do Vasco ele foi mal anulado? Que foi um gol legal, o Vasco foi prejudicado e indiretamente também o Botafogo. Eu estava analisando aqui a tabela, porque se o Vasco ele consegue esse empate ontem lá em São Paulo, o Botafogo ele abriria 13 pontos do Palmeiras. Então, querendo esse resultado aí, se o gol foi mal anulado realmente, prejudicou o Vasco e também indiretamente acabou prejudicando também o Botafogo. E o Vasco da Gama, ele soltou uma nota, né? Falou ali sobre equívoco da arbitragem, né? Ou seja, como se a arbitragem tivesse ali se equivocado. Falou que novamente, né? Novamente, ou seja, não é a primeira vez, ele falou aqui que, já que não é a primeira vez que isso acontece no Campeonato Brasileiro e que o clube irá representar uma forma, né, uma formal reclamação à Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Então, o Vasco da Gama indignado, os torcedores indignados, né? E eu queria aí que você desse a sua opinião. E ainda para complicar um pouco mais a situação do Vasco, ontem, o América Mineiro, que é o lanterna da competição, ele conseguiu um ótimo resultado, né? Ganhou do São Paulo lá em Minas por 2-1. E eu tô vendo aqui a tabela agora, o América ele subiu para 13 pontos. 13 pontos, é o último colocado. Só que o América tem um jogo a menos. E esse jogo a menos será exatamente contra o Vasco. Eu tô aqui com os nossos amigos Lucas, né? Aqui no nosso estúdio. E também com o nosso amigo Jonathan, que tá aqui na minha frente aqui. Então, olha só que situação. Porque se agora o América ganha esse jogo do Vasco, empata com o Vasco ali, também com 16 pontos. Então, esse jogo aí do América e Vasco, desculpa, torcedor do Vasco, do América, será um jogo dos desesperados. Então, eu queria que você desse a sua opinião. O Vasco foi prejudicado? O gol ele foi legal ou realmente o gol ele foi mal anulado? E com esse resultado, né, o Palmeiras ele chegou ali à segunda colocação com 40 pontos, 11 pontos atrás do Botafogo, e o Vasco continuou ali na 18ª colocação com 16 pontos, mas tem um jogo a menos. Se ganhar esse jogo a menos, vai ali a 19 pontos, né? E melhora um pouco a situação do Vasco da Gama. Agora, tirando ali o resultado, eu tava vendo alguns torcedores do Vasco, inclusive a gente tá aqui, né, com o nosso amigo Lucas e o Jonathan também, estão aqui no estúdio agora aqui com a gente, falando sobre um melhor desempenho do Vasco, né? Que o Vasco jogou melhor, realmente era um jogo bem difícil contra o Palmeiras lá em São Paulo, e acredita sim na recuperação do Vasco. Você acredita na recuperação do Vasco? Você acredita que o Vasco vai se salvar dessa situação? Você pode deixar aqui os seus comentários. E como eu disse, né, esse resultado, se o gol foi mal anulado realmente, acabou meio que interferindo também ali na tabela com respeito ao líder Botafogo. O Botafogo que ganhou ontem, né? Novidade, mais uma vez o Botafogo, ele ganhou o seu jogo ontem contra o Bahia, e o que me chamou a atenção foi a entrevista, né, a coletiva do técnico do Bahia, que você vai acompanhar daqui a pouco. Nesse vídeo aqui nós vamos colocar a coletiva do técnico do Bahia. Ele disse o seguinte, eu estava vendo aqui, eu fiz lá a gravação, né, da coletiva, participei. Ele falou o seguinte, que o Bahia, ele jogou bem. Ele fala sobre uma boa exibição do Bahia, ele usou essa palavra, né? Uma boa exibição do Bahia, e ele disse que os 3 gols do Botafogo foram por erros do Bahia. Eu não sei. E a torcida do Bahia? Você concorda com essa entrevista que o técnico ele deu?
que os 3 gols do Botafogo foi por causa de erro do Bahia, às vezes tem hora que a gente tem que reconhecer que o adversário foi melhor. A nossa equipe BTB Esportes, a gente esteve ontem lá no estádio Newton Santos e, pelo que a gente viu, o Botafogo ele foi bem melhor do que o Bahia ali, 3-0, um resultado assim incontestável. E agora a próxima rodada, a 22ª rodada, olha, o Campeonato Brasileiro é muito bom, é bom demais o Campeonato Brasileiro. O próximo jogo do Bahia será exatamente contra o Vasco da Gama, que precisa de uma recuperação, perdeu o jogo ontem, como o Bahia também precisa. Então, e é um confronto direto, né? Esse jogo aí, Bahia e Vasco na Fonte Nova, esse jogo promete. Esse jogo vai acontecer no domingo agora, né? No dia 3, às 18h30, vai ser um jogaço, Vasco da Gama e Bahia. O Fluminense ontem, ele empatou ali o seu jogo, aí a gente também estava conversando aqui no estúdio, né? Alguns achando que foi um bom resultado, Fluminense jogando fora de casa, é sempre bem difícil enfrentar lá o Atlético Paranaense, mas eu estava vendo aqui que o Fluminense ele jogou com um jogador a mais dentro dos 20 minutos do primeiro tempo. Eu não sei, o que você acha? Esse empate do Fluminense foi um bom resultado por estar jogando fora de casa contra o Atlético Paranaense, a grama sintética, ou foi um resultado ruim? Pelo Fluminense ter jogado com a mais desde os 20 do primeiro tempo, o Fluminense poderia sim ter conquistado a vitória e ter conquistado ali os 3 pontos. E com esse resultado, o Fluminense ficou ali na 5ª colocação com 35 pontos, 1 ponto atrás do Flamengo. E por falar em Flamengo, o Flamengo que no sábado jogou contra o Internacional e assim, um jogo de doer os olhos, meu. Um 0-0, reclamação da torcida, protesto. Olha, uma boa parte, ou talvez a maioria dos torcedores do Flamengo não aguentam mais o Sampaoli, querem a demissão do Sampaoli. Complicada a situação do Flamengo. O Flamengo está na 4ª colocação com 36 pontos. E vou ser sincero, Campeonato Brasileiro, praticamente só um milagre. Praticamente impossível. Não é impossível, né? Mas complicou para o Flamengo. O Flamengo agora tem que se apegar aí a essa final da Copa do Brasil. Seria a salvação para o Flamengo. A questão financeira, né? A premiação da Copa do Brasil, vaga na Libertadores, não ia terminar o ano sem ganhar título nenhum, e fora que se perder esse título para o São Paulo, será o primeiro título de Copa do Brasil do São Paulo, e quem está do outro lado é o Dorival. Você imagina só o que não iria acontecer. Então, nós vamos ficar por aqui, nós vamos colocar para você aqui a coletiva, né, do técnico do Bahia, né? Isso, também do Bruno Lage também, né, do Botafogo. Estou conversando aqui com o nosso amigo Jonathan. Rasgou elogios para o Diego Costa, né? Então, nós vamos colocar aqui a coletiva para você assistir e daqui a pouco a gente está partindo aqui para Barra da Tijuca, né? Onde fica lá a sede da CBF para poder acompanhar o sorteio, né? Do mando de campo, como é que vai ser, tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui e mais tarde nós voltamos com vocês com mais informação do nosso futebol brasileiro. BTB Esportes, o seu canal de notícia. Sempre uma equipa competente em que não tenhamos de colocar os jogadores em risco e que eles estejam sempre com uma transmissão muito forte. Por isso eu repito, e as pessoas podem fazer a avaliação daquilo que foi o jogo que nós fizemos há uns dias, há 2 ou 3 dias atrás, para o jogo 2. A única diferença foi que o Diego marcou o primeiro gol e o Mateus Nascimento, que teve uma oportunidade muito boa, não fez o gol. E que depois entramos numa segunda parte com qualidade. Hoje marcámos golos e que hoje... E que nesse jogo não marcámos, e que depois com alguma infelicidade sofremos, mas aquilo que aconteceu ao Diego, aconteceu a muitos outros jogadores. As pessoas perguntam assim, porque é que tanto o Plácido disponível não jogou o jogo? Que era para dar consistência ao JP. JP hoje só faz o jogo que faz, porque teve que jogar, nunca jogou, sentir o ambiente da torcida, para hoje perante 40 ou 50 mil, eu estou aqui e fazer um jogo seguro. Assim como foi feita a progressão com o Gabriel. O Gabriel jogou primeiro 45, depois já jogou 60 e hoje já jogou 75. A mesma situação com o Diego Costa. O Diego jogou primeiro 20 minutos, depois saltou do banco quando o jogo está mais confortável e entrou e já fez 45 e hoje já fez 55, 60 com qualidade e com 2 gols. Por
Por isso, são tudo coisas que são pensadas, analisadas, para nós podermos sempre decidir para a melhor equipa. Porque é isso que eu quero. Eu quero sempre a melhor equipa disponível para jogar, sem correr riscos de a performance de determinados jogadores não seja a melhor. Ponto. Depois, dizer, o Diego Costa não vai ser, usar o termo que você usou, o substituto do Tiquinho. São jogadores completamente diferentes e o futuro é que vai ditar. Um pode jogar um jogo, outro pode jogar outro, podem jogar os dois ao mesmo tempo, um pode estar no banco e saltar para ajudar. Aqui o que eu quero é ver a equipa a crescer, e fico grato do Diego Costa ter aceitado o nosso convite, de querer voltar a trabalhar comigo, e até aproveito que já ele chegou com os três primeiros treinos dele, a maneira como ele sentiu e enquadrou com a equipa, mas principalmente a forma como treinou. Eu até brinquei com ele, se ele tivesse chegado assim, com esta forma, ao Wolverhampton, eu se calhar não me tinha vindo embora de lá tão cedo. E ele hoje fez aquilo que os grandes jogadores fazem. Veio de uma forma completamente diferente. Nós lá não tivemos um problema, não tínhamos ponta de lança, e quando chegou estava fora de forma, não foi possível começarmos a ajudar. Aqui não, aqui veio completamente diferente, teve que fazer uma mini pré-época, está há 2 semanas connosco e fez 20 minutos, qualidade, 45 minutos de qualidade, 55 minutos, 60 com enorme qualidade, com 2 golos. Agora vamos ver, vamos analisar, vamos ver como é que ele vai recuperar, vamos ver como é que ele está disponível, com as viagens que nós fazemos, e estar fresco e nunca os colocar em risco de lesão, porque o nós queremos. Nós temos assistido, caiu o Tiquinho quando nós tentámos o gerir, fez 45 minutos e no jogo Cruzeiro fez meia hora. Nas outras equipas e com a época já vai em 5, 6, 7 meses e contra com o Campeonato Carioca. Vários jogadores de outras equipas e jogadores importantes têm saído por lesões musculares, lesões traumáticas, e nós não podemos perder nenhum jogador. O que eu quero é que eles joguem sempre uma intensidade muito alta, e não os vou colocar em risco de os perder por lesão. Por isso é que, repito, departamento médico, departamento de fisiologia, performance de jogadores, dão-nos todas as informações para nós podermos perceber como é que o jogador recupera, como é que o jogador está disponível para o treino seguinte e para o jogo seguinte. Tá? Esses foram propositivos no primeiro tempo, as oportunidades surgiram, mas não deu para superar o líder do campeonato, que foi, enfim, aproveitou as oportunidades. Queria saber de você, em algum momento entrou a ideia de que, poxa, os caras são imbatíveis aqui, ganharam todos os jogos. Como foi trabalhada essa ideia de fazer o Bahia logo no início, criando oportunidades? Boa tarde. De facto é um jogo ingrato, é uma boa exibição, vou repetir, uma boa exibição da minha equipa, que perde 3-0, com 17 finalizações contra 8 do adversário, onde claramente a vitória é da eficácia. Não tenho outra forma de definir este jogo que não seja a vitória da eficácia. Como disse bem, propositivos, fomos buscar o Botafogo ao seu meio campo, fomos pressionantes, jogámos muito tempo no meio campo defensivo do Botafogo, e curiosamente os golos do Botafogo, os 3, são erros nossos.